É isso aí. Obrigado, Pedro. Não, vamos. Não. Eu posso tocar em dó menor, mas ele não vai gostar. Vou pedir para você abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Diminui um pouquinho, que senão eu não vou poder gritar depois. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar? Pai, tua palavra está aberta diante de nós. O Senhor falou coisas tão importantes ao meu coração quando eu li esse texto. O Senhor me impactou tanto com a tua palavra. E eu peço que agora o Senhor me dê a graça para transmitir esse recado também, para impactar os corações conforme a tua vontade, Senhor. E me dê a graça para compartilhar com os irmãos as coisas que o Senhor tem mostrado para mim também, para a edificação da tua igreja. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com um recado, tá? Recado para cada um. O primeiro que achar que eu estou dando indireta aqui, eu vou exortar depois, duramente, ok? Porque quando a gente toca em textos como esses, todo mundo pega os seus escudos e levanta assim. Eu não vim aqui para jogar pedra para ninguém, eu vim aqui para dizer as coisas que Deus me ensinou nesse texto. Algumas coisas servirão para você, outras coisas servirão para o seu vizinho à sua direita, outros servirão para o seu vizinho do outro lado do salão, que cada um receba a porção que cabe a si. Amém? Amém? Está combinado? Muito bem. O Paulo começou dizendo assim, eu não pude falar como espirituais. Então a gente é obrigado a voltar um pouquinho para trás, no capítulo 2, e ler o que é um homem espiritual. Tem alguns ramos evangélicos que dizem que não existe esse negócio de espiritual e carnal, então eu não sei porque Paulo escreveu, então, se não existe. Mas eu não vou entrar nessa história. Mas lá no versículo 15 do capítulo 2, ele fala que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é o homem espiritual? O homem espiritual não é aquele que não peca nunca. Aliás, eu estava ensinando os 7 passos para alguém essa semana, e a lição falava exatamente isso. Uma frase que fica escondida lá no meio do texto, e de repente ela saltou aos olhos assim. Não existe o crente que não peca.
Não existe o crente que já está perfeito, que não tem nada para aprender. Não existe o crente que não tem luta. O homem espiritual não é o que não peca, porque isso só vai acontecer com a gente quando estivermos no céu. O homem espiritual é aquele que, quando peca, sabe reconhecer imediatamente e trata de se reposicionar com Deus por meio da confissão do seu pecado. Esse é o homem espiritual. Ele é tão espiritual que, quando ele comete o erro, o Espírito Santo já avisa, ele reconhece e fala: Senhor, eu estou fazendo errado, eu falei errado, eu pensei mal. João fala que quem é de Deus não vive pecando. Não diz que nunca peca, mas não vive pecando. Porque ele reconhece, ou ele conhece a ferramenta da confissão do pecado para restaurar a comunhão dele com Deus. Amém? Mas o texto fala que o homem espiritual é aquele que julga todas as coisas, ele tem autoridade dada por Deus para julgar as coisas, porque ele aprendeu a ver as coisas pela ótica do Espírito Santo. Quando nós somos carnais, nós olhamos e analisamos as coisas no plano carnal, no plano humano. E muitas vezes fazemos até uma análise correta do ponto de vista humano. Mas ser espiritual significa estar um passo acima para enxergar de uma outra dimensão que muitas vezes nós não conseguimos enxergar as coisas. As ações, as escolhas e as decisões. O homem espiritual aprendeu a ver como Cristo vê. Por isso que ele fala no final do versículo 16, nós temos a mente de Cristo. É porque você tem a mente de Cristo que você é habilitado a julgar as coisas. Pela ótica da mente de Cristo, não pela sua ótica, não pela minha, não pela de ninguém, pela ótica de Cristo. Então a gente tem que aprender a pensar como Cristo pensa sobre as coisas. E quando a gente entende os pensamentos de Cristo, e muitas vezes os pensamentos de Cristo que estão expressos aqui nos chocam, e muitas vezes eles nos confrontam, e é bom que eles nos confrontem, mas quando a gente aprende a entender os pensamentos de Cristo, nós subimos um degrau. E as coisas ficam tão claras como nunca foram antes, porque o Senhor nos ensina. Mas o Paulo estava dizendo no capítulo 3, que quando ele escreveu aos Coríntios, ele não pôde falar como a crentes espirituais, ou seja, como pessoas que olhavam as coisas pela ótica de Deus, mas sim como a cristãos carnais. Então, eu estava perguntando a Jesus, como é que funciona, ou como se comporta, ou quais são as marcas de uma igreja carnal? Por que que Paulo chamou a igreja de Corinto de uma igreja carnal? Eu não pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Aí ele disse, então, que ele teve que dar leite. Antes, eu queria que você deixasse marcado aí e fosse comigo até o capítulo 5 de Hebreus, por favor, rapidamente, capítulo 5 de Hebreus. Já vamos voltar para cá. Paulo teve que fornecer leite para aquela comunidade, para aquela congregação. Leite é material básico, é ensinamento chão. Mas Paulo teve que dar isso para aquela igreja. Agora, em Hebreus capítulo 5, versículo 13, olha o que o escritor disse. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é, o que fala aí? Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lendo esses versículos, eu aprendo algo sobre a espiritualidade, a madureza espiritual, a maturidade espiritual. Primeira coisa que eu aprendo, que ela é fruto da experiência com a palavra de Deus. A maturidade espiritual é fruto, presta atenção, não diz que é fruto da leitura diária. Você pode ter lido a Bíblia 15 vezes e continuar uma criança espiritual. Você pode ouvir a Bíblia
com a voz do Cid Moreira no carro, todo dia. A dona Marli, ela assim... Ai, se entregou aí. Nenhum problema, é bonita a voz, você vai ficar todo emocionado. Mas não é porque a voz dele é bonita e você chorou que você vai sair mais espiritual. Ele fala que vem pela experiência, porque vocês são inexperientes. Sabe o que é isso? O que você aprende? A maturidade espiritual vem quando você lê a palavra e às vezes você é confrontado por ela e você fala assim, eu vou pôr em prática do mesmo jeito, mesmo quando eu não entendo, eu vou pôr em prática. Porque isso vai te dar experiência. Aí você fala assim, eu sei que funciona porque deu certo para mim. Porque a palavra de Deus não pode falhar, né? Ela é de Deus. Ela vai se cumprir. A segunda coisa que a gente aprende aqui, que não apenas ela é fruto de uma experiência da palavra, mas lá no versículo 14 fala que o alimento sólido é para os adultos. Os adultos são aqueles que, pela prática, exercitaram suas faculdades para discernir entre o bem e o mal. Quando mais você caminha na trajetória cristã, mais você aprende sobre como Deus pensa. E você sabe, isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Isso é de Deus, aquela outra coisa não é de Deus. Pela prática. Vida cristã teórica não traz maturidade. Vida cristã de leitura de livro, vida cristã de frequência a congressos, vida cristã de acampamento em acampamento, não traz maturidade. Maturidade vem de colocar na prática todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E o que Paulo estava dizendo é que aquela igreja não estava colocando em prática algumas coisas básicas. E por isso era uma igreja carnal. Como é que se manifestou a carnalidade dessa igreja? Ele falou, vocês ainda são carnais. E o versículo 3 nos mostra. O problema daquela igreja é que havia rixas entre os seus membros. Havia rancores entre os seus membros. Havia divisões entre os seus membros. Havia partidarismos. Havia disputa por proeminência. E essas formas de catalogar as pessoas não são de Deus, elas são dos homens. Nós catalogamos pessoas. Seres humanos catalogam uns aos outros o tempo todo. O tempo todo. Isso é normal, diga normal. Nós somos assim. Por isso é carnal. E ali essa carnalidade estava manifestada porque eles tinham essa proeminência dos sentimentos humanos, das preferências pessoais. Eu gosto mais do jeito de Paulo falar. Paulo faz mais milagre. Ah, não, o Apolo fala melhor. É mais eloquente. Tiraram o trema, uma pena. Foi um ato lamentável. Um dia a gente prega sobre o trema. Você nunca ouviu uma aula de português minha que você está falando? Eu também prefiro. Mas vou contar uns testemunhos depois. Hoje eu vou contar mais testemunhos, tá, gente? Não dá o tempo. Versículo 4 fala assim, quando alguém diz eu sou de Paulo, outro fala eu sou de Apolo, olha a pergunta dele, não é evidente, é uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela cuja resposta todo mundo conhece. Não é evidente que sois carnais e andais, não está falando que andais segundo o diabo, andais segundo o homem. Meu querido, você sempre vai ter suas preferências. Eu não gosto de ouvir o louvor da Cassiane. Mas, para não contar um testemunho, porque quem tem que contar o testemunho é a Glaucia, entendeu? Mas eu não tenho nada contra a serva do Senhor, nem contra a unção que eu sei que ela tem. Eu tenho contra o gosto musical dela, mas isso é uma coisa técnica, meramente técnica. É técnica, tá? Eu sei que ela é uma mulher ungida, eu sei que Deus usa muito, mas eu tenho certa dificuldade. Mas um dia a gente conta, hoje não vai dar tempo de contar, mas a Glaucia, ela vai contar aqui. Porque ela esticou um pescoço, gente, ali, ó.
Se ela fosse a mulher borracha, entrava lá dentro, eu estava dentro da geladeira, escondi lá, mas ia lá me encontrar. O que foi? Ah, tá bom. Mas a carnalidade é assim. Ela elege preferências e ela não apenas se contenta com eleger as preferências, como ela faz questão de disseminá-las e arrebanhar para si os seus partidários. Eu posso ter uma preferência por um gosto qualquer, eu posso achar que um pregador é mais, sei lá o que, do que o outro, eu posso achar que um grita mais do que o outro, mas o problema é quando eu resolvo, não por comentário apenas, porque as pessoas comentam sempre, mas quando eu resolvo montar o meu nicho em torno da minha opinião. E a Bíblia fala que isso é humano, mas não divino. Embora seja normal. Seja comum, mas não é divino. E Paulo estava questionando a carnalidade da igreja. Só que, graças a Deus, que Paulo não fica parado na carnalidade da igreja. Presta atenção, uma igreja sempre tem deve ter vários ministros, uma igreja pode ter vários líderes, uma igreja pode ter muitos pregadores, uma igreja pode ter variados ministérios. Não tem nada de errado com isso. É até saudável que tem. O problema é quando a gente começa a ficar escolhendo. Eu pego esse aqui, eu não quero aquele não me chamou, o outro me chamou, e tudo de repente vira uma coisa estranha, e parece que nós estamos aqui num cabo de guerra aqui puxando. Vem para o meu lado, vai para o outro. E a gente põe tudo a perder. Porque não é isso que Deus quer. Então, o Paulo, orientado pelo Espírito Santo, mostra qual devia ser a ótica de uma igreja espiritual madura. Diga madura. Madura. Porque Deus quer uma igreja madura. Uma igreja que pratica a Bíblia e uma igreja cujos membros têm experiências com Deus. Hoje, vários vieram dar experiência, contar suas experiências com Deus. É disso que uma igreja vive. A igreja não vive só de um bom louvor. A igreja não vive bem de bons pregadores, operadores de milagres. A igreja vive de crentes que têm experiências diárias com Deus. E quando a gente se reúne aqui, é para trocar figurinha e ver o que Deus está fazendo com todo mundo. Essa igreja sobe e ela aprende a enxergar tudo do ponto de vista de Deus. E o diabo não pode com uma igreja assim. Amém? Então ele fala quem é Paulo, ou quem é Apolo e quem é Paulo. Segunda vez que eu erro, que estranho isso aqui. Mas lá no versículo 5, a primeira coisa que uma visão madura aponta, sobre a igreja, é que todos têm consciência de que aqui são todos servos. Paulo não falou, eu sou apóstolo e outro é mestre. Eu sou evangelista e outro operador de milagre. Eu sou levita e o outro é sei lá o quê. Nós somos todos servos. Passou a régua, pôs todo mundo no mesmo nível. Todo mundo é servo. E olha lá, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor, o que está escrito aí na sua Bíblia? Concedeu a cada um. O que o Paulo está falando, meu querido? Está falando que os dons não são iguais. Que a graça que você recebeu para operar o reino de Deus não é igual à minha. E é tão lindo que Deus faça dessa forma, porque é exatamente porque eu não tenho a sua graça que eu preciso de você. Dá o braço para mim aqui. E é porque você não tem a minha graça que você precisa de mim. E Deus fez assim na sua sabedoria, para ninguém ficar se achando. Para evitar toda a prepotência, para acabar com o orgulho, com a soberba, com a arrogância, porque soberba precede ruína. Só Deus para imaginar uma coisa dessas. Não é, Doroti? Só Deus para imaginar uma coisa dessa forma. Por isso que lá no capítulo 12, Paulo escreveu que os dons são distribuídos como Deus quer, mas é todos pelo mesmo. Presta atenção, os dons são diferentes, mas o Espírito que distribui os dons é o mesmo. Ontem,
nós tivemos uma aula. Antes de começar a renovação, eu conversava com o Edu algumas coisas, e o Edu falava assim, lições, alguma coisa assim. Cadê o Edu? Você está falando, acho que é lições, aula, alguma coisa assim que você estava falando, aprendizado, alguma coisa desse tipo. E ontem Deus deu uma aula para todos nós aqui. Para quem não veio, eu nunca evangelizei publicamente. Eu nunca me vi evangelista. Faz quase 10 anos, pouco menos, mas em torno disso, que eu peço a Deus, Deus já sabe quantas vezes eu comentei isso com ele. Eu peço a Deus a graça para evangelizar. Deus tem me dado a graça para ganhar vários alunos lá no Mackenzie. Mas chegar diante de uma congregação, de um auditório e pregar o evangelho, eu nunca fiz na vida. Era um desafio completamente novo para mim. Mas Deus foi tão lindo e 3 pessoas responderam ao apelo. O José veio aqui, em seguida, ele tem esse conhecimento muito mais do que eu. Ele tem essa experiência diária, de anos. Ele veio aqui e foi mais explícito do que eu. Eu fui meio rebuscado, meio professor ainda, assim. Ele foi na lata. Mais uma pessoa se levantou, veio aqui à frente. O diabo tentou tomar partido, mas foi envergonhado. Mas aí, enquanto eu estava aqui tocando e o Nenê estava aqui falando, o Rafael veio para mim e falou assim, Fábio, esse apelo, hoje não tem apelo só para incrédulo, hoje tem apelo para crente também. E era uma coisa que eu sabia na minha casa. Eu já sabia que tinha apelo para crente ontem, mas eu não sabia como entrar no apelo. Aí o Rafael veio, eu falei, Rafael, se você tá, eu já sabia, mas agora aquela hora eu estava tocando, falei, vai fundo. E ele veio e encheu de gente aqui, vocês viram o que aconteceu. Sabe o que você viu ontem? A igreja. Porque não é o Fábio, não é o José, não é o Rafael, é Cristo fazendo tudo em nós. E não tem essa coisa, 3 levantaram, 1 levantou, 20 levantaram. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Foi feita a vontade de Deus na casa e Deus usou cada um na sua graça. Será que você consegue entender isso? Agora, cada um na sua graça. Um dos problemas terríveis é quando a gente quer atuar na graça do outro. Eu quero ser o que eu não fui chamado para ser. Eu quero fazer o que eu não fui chamado para fazer. Aí não dá. Cada um na sua graça. Nós somos peças de um grande tabuleiro. E Deus vai nos movendo. Quem vai ganhar o jogo é Ele. Nós somos só as peças. Amém? E aqui, então, nos versículos 6 e 7, ele falou, Paulo estava dizendo, eu plantei, o Apolo regou. Mas olha quem deu o crescimento. Não foi o Apolo que deu o crescimento, nem foi o Paulo. Quem deu o crescimento foi Deus. Eu preguei, o José fez um apelo, o Rafael fez outro apelo, mas o resultado quem deu foi Deus. Foi Deus que deu o resultado. Então, o que planta e o que rega não são nada. Essa é a visão de uma igreja espiritual. Uma igreja carnal, eu sou, ele é, ela não é, ela não é. Numa igreja espiritual, ninguém é nada e Cristo é tudo. Deus é que dá o crescimento. Então, na obra de Deus, versículo 8, olha só, olha que linda essa frase, eu nunca tinha me prestado atenção a isso. O que planta e o que rega são um. Escutem, em nome de Jesus. O que planta e o que rega são um. É por isso que nesta igreja nós temos dificuldade em setorizar por faixa etária ou pelo critério que você queira. É premissa dessa igreja aqui. Nós somos um. Agora divide um. Dá para dividir um? Você não divide um. Nós somos um. Então quando Pedro vem aqui à frente, desculpa mencionar agora, e ele fala, ó, vocês estão convocados,
e depois ele estende, ele fala que vai ter a reunião após, e você que não é do grupo dos jovens, quiser assistir, na verdade, ele está falando uma coisa muito de Deus, porque nós somos um. Porque nós somos um. O que planta e o que rega são um. Agora, cada um receberá o seu próprio galardão. Haverá recompensas individuais que Deus dará. As recompensas serão individuais quando nos encontrarmos com Jesus. Mas o trabalho é de todo mundo. E aí, Paulo faz duas metáforas muito legais. No versículo 9, ele fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos trabalhando para Deus. E a igreja ele chama de lavoura e de edifício. Presta atenção. Ele não disse lavouras. Ele não falou edifícios. Ele colocou no singular. A obra de Deus é uma coisa só. E todos nós somos participantes, trabalhadores da mesma lavoura. Às vezes não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda não conseguimos fazer isso. Não sei se um dia conseguiremos. Mas essa terra não. Não conseguimos fazer todas as coisas. Não podemos atender a todas as agendas. Mas o trabalho que é a edificação da igreja é um só. A igreja é uma coisa só. E está todo mundo trabalhando para a edificação da igreja. Amém? É ele que está falando aqui, não sou eu não, viu? Foi Paulo que falou. Aí ele continua falando sobre aqueles que lideram. Agora você vai falar, bom, agora está falando para os pastores. É, mais ou menos, né? Porque você sabe que aqui cada crente é um ministro. Então, desculpa, estou falando com você também. Há responsabilidades para todos que lideram. Ele começa falando no versículo 10. De novo, ele fala, segundo a graça que me foi dada. Então, ele não agiu na graça do Apolo. Ele não agiu conforme a graça que Deus deu a Pedro, ou a João, ou a qualquer outro apóstolo. Ele atuou em cima da graça que Deus deu a ele. Segundo a graça que Deus me deu, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Agora veio outro edificando. Eu acredito que ele esteja falando de Apolo. Mas cada um veja como edifica. Eu aprendi lendo esse versículo que Deus dá a cada pessoa a graça necessária para realizar a obra. Você tem nas suas mãos uma graça de Deus para realizar a obra. Mas a responsabilidade pela administração dessa graça é sua. Não é de Deus. Então agora eu vou pedir para você fazer assim com suas mãos e eu quero que você repita. Ok? Eu quero que você repita mesmo. Deus me deu uma graça para atuar na casa de Deus. Mas a responsabilidade para administrar essa graça é minha. Deus colocou na sua mão. Hoje eu levei uns puxões de orelha. Algumas responsabilidades são minhas mesmo. Algumas são minhas mesmo. Você tem várias responsabilidades. O que você vai fazer com o que Deus te deu na mão é problema seu. Por isso que ele fala que as recompensas serão individuais. O que você fez com a graça que Deus te deu é problema seu. Não é meu. Mas Deus te deu uma graça. Ah, deu. E eu não tenho a graça igual a sua. Lá no versículo 11, ele disse que ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto. E esse fundamento tem nome, Jesus Cristo. A base da igreja é Jesus. Toda igreja, presta atenção no que eu vou falar, toda igreja que se constrói, todo ministério que se levanta, precisa ser obrigatoriamente cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro, não é o nome de ninguém, não é o emblema de coisa nenhuma,
não é slogan, não é o CD, não é nada. Nada. A base de qualquer ministério é uma pessoa e ela tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. O que tem de igreja, você sabe disso, o que tem de igreja se levantando com um evangelho humanista, um evangelho que valoriza o ser humano, um evangelho que procura atender às necessidades, para você se sentir bem, para você ser um cara bem sucedido, para você levantar a sua autoestima, para você isso, para você aquilo. Meu querido, está tudo errado. Desculpe, vou falar aqui na frente, na net, o problema deles é herético. A igreja se fundamenta em Jesus. Nós somos as peças, nós não somos o centro. O centro é Jesus. Fiquei sabendo nessa semana que tem um pastor de uma grande igreja aqui que agora resolveu pregar para as suas ovelhas, e não tem importância se você soltar um palavrão. Você pode falar palavrão à vontade, porque o palavrão não precisa ser necessariamente dito com o sentido do palavrão. Ele pode ser como uma interjeição. Você ficou muito nervoso, você saiu falando um palavrão, então nesse caso não é um pecado, foi só uma expressão. Tem um pastor pregando isso para a sua igreja. Você sabe, eu vou te falar por que as pessoas pregam essas coisas. Vou te falar por quê. As pessoas estão pregando essas coisas, para que elas se sintam bem. 2, para que a consciência não pese. 3, para que elas continuem sentando nos bancos aí. Falei. Oi? Não sei. Deu vontade de perguntar. Não, boa pergunta. Eu fiquei sabendo de um ministério. Escuta essa coisa, é importante. Para você ficar escandalizado. Você está na cadeira aí? Eu fiquei sabendo de um ministério que tem o culto separado. Adultos lá num lugar, jovens fazem o culto deles. Deve ser mais animado e tal. Bom, enfim. Os jovens lá então queriam um ensinamento para eles. Levaram. A igreja contratou uma empresa mundana de autoajuda para dar seminários para eles. Sabe o que eles foram ensinar? Que não tinha problema se os jovens vissem pornografia na sua casa, porque é normal. Eu vi isso de um jovem lá dentro daquela igreja. Isso não é uma igreja cristocêntrica. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que prega a Bíblia. Esse livro aqui. Não vai cair um tio dessa palavra, sem que tudo se cumpra. Mas as igrejas têm ensinado um evangelho humanista. Mas você pergunta para o jovem qualquer, ou para, não precisa ser jovem, não, qualquer membro dessa igreja, você vai para o céu, para onde você está indo? Ele fala, não sei para onde eu estou indo. Você vai para o céu? Ah, eu espero chegar lá no céu. Como é que você vai para o céu? Ah, eu estou me comportando bem. Meu querido, você nunca leu Efésios 2? É melhor ter uma igreja. Do jeito que o mundo está, correndo para o apocalipse como está hoje em dia, a tendência é que igrejas cristocêntricas fiquem cada vez menores. A tendência, porque ninguém gosta de sentar num banco e ser confrontado com a palavra. É mais legal ouvir falar aqui, não tem problema isso, não tem problema aquilo, fique à vontade, sinta-se em casa, a gente serve um cafezinho bom para você depois. É muito mais confortável. Mas, desculpa, eu prefiro ter uma igreja com 150 que ama a palavra do Senhor do jeito que ela foi escrita. Prefiro isso. Poucas igrejas hoje estão procurando conduzir seus crentes à santidade. Poucas igrejas estão pregando que o eu tem que morrer para Cristo viver dentro dele. Porque como está escrito em Colossenses, qual é a esperança da glória? Cristo em vós. A Derlan começou, foi muito engraçado, que a Derlan começou com grande ao Senhor, aí os meninos aqui atrás resolveram tocar outra coisa, aí o Aderlan esqueceu o grande ao Senhor e foi aqui, porque ele vive eu posso crer na manhã. E esse é o segredo.
Porque ele ressuscitou, porque Cristo está vivo, ele vive em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não são mais as minhas preferências, os meus gostos, as minhas ideias, é tudo de Cristo, tudo de Cristo, tudo de Cristo. Eu descubro que é muito melhor do que eu tenho. Incrível, incrível. O grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. E essas igrejas, em vez de aproximarem as pessoas de Jesus, têm mais é distanciado, na medida em que elas começam a institucionalizar o pecado dentro delas. Mas não vim falar de outras igrejas, eu vim falar dessa aqui, porque é aqui que a gente trabalha. Amém? Eu só vim te abrir os olhos aqui. Mas a gente continua. Lá nos versículos 12 a 15, Paulo começa a falar então sobre a prestação de contas que todos nós faremos. Todo mundo um dia vai prestar contas a Deus pela forma como você edificou aqui. Olha lá. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Na minha Bíblia, dia está com D maiúsculo. Não sei se na sua também está assim. Esse dia, conforme cremos nesta igreja, é o momento do Supremo Tribunal de Cristo, que deverá acontecer quando a terra estiver passando pela tribulação. E nós compareceremos diante do Senhor Jesus e vamos mostrar aquilo que nós realizamos. E seremos julgados por meio do que fizemos com o nosso corpo. E ele fala que se as nossas obras forem depuradas, se elas forem purificadas, nós vamos receber galardão. E se por acaso as nossas obras se queimarem, haverá dano. Não, a Bíblia não diz que dano que é, mas a perda da salvação não, você está salvo, graças a Deus está salvo, mas haverá um dano qualquer aí. Eu não vou me aventurar a ficar aqui levantando hipóteses sobre essas coisas, porque não interessa agora. Nós estamos aqui para edificar a casa do Senhor. A casa do Senhor só pode ser edificada sobre as premissas de Jesus Cristo, não sobre outras premissas. Sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E toda vez que nós trabalhamos para evidenciar a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos colher os lucros do que estamos fazendo. Só que lá na glória. Lá na glória. E quando termina esse trecho que eu estava lendo com vocês, lá no versículo 16, Paulo faz uma pergunta retórica de novo. Vós não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quantos santuários há nesse texto aí, nesse versículo que eu li? Vamos lá, você está lendo comigo aí? Está estudando o texto? Quantos santuários há aí? Um, como é que você sabe? Não tem S. Muito bem, você fez aula comigo. Não foi isso que eu ensinei, não. Está no singular, foi isso que eu disse. Nós podemos ser 100 pessoas aqui dentro, mas não há 100 santuários. Só há um santuário. Só existe um santuário. E é essa reunião toda aqui. Agora, é tão lindo isto, meu querido, porque, vamos lá. Ele fala assim, vós sois santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Agora coloca assim, em mim. Isso, põe a mão aqui em você e fala assim, em mim. Não é lindo? Deus está em nosso meio, mas o Espírito dele está aqui dentro de mim. E sabe como é que funciona isso? Funciona quando eu venho aqui e eu reparto com vocês da graça que Deus pôs em mim. Aí você se levanta e você se reparte da graça que Deus pôs em você. Aí ela vem de lá e ela reparte da graça que Deus pôs sobre ela. E é por isso que um tem visão, um tem salmo, um tem cântico, um opera milagre. Deus está em nosso meio, mas as graças são diferentes. A graça é diferente para cada um. E Deus começa a se mover em nosso meio, o que você vê? Deus. Mas o Espírito Santo está em cada um de nós. E é por isso que não dá para ter partidarismo. Porque não tem uma estrela que brilha aqui, todo mundo tem que falar, não existe isso. Existe Deus atuando em nosso meio.
usando a sua vida com aquilo que Deus tem. Só que você precisa aprender na sua casa a ler a Bíblia e a pôr em prática o que você lê. E você precisa desenvolver durante a semana o hábito de pôr em prática as coisas que você aprende para você ter experiência para ministrar. Senão você vai continuar sentado na cadeira aí. Mas Deus quer fazer coisas através da sua vida. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós? Vamos lá? Quando nós estamos edificando a casa de Deus. A casa de Deus só pode ser edificada sobre a pessoa de Cristo e não sobre qualquer outra pessoa. Eu não estou edificando a minha casa, eu estou edificando a casa de Deus. Agora, se quando eu faço a minha casa, eu capricho, se quando eu construo a minha casa, eu quero colocar o que tem de melhor, quanto mais na casa de Deus, eu quero ver essa casa reluzente. Não estou falando dessas paredes. Quanto mais eu quero ver isso reluzente, brilhante, porque é a casa do nosso Deus. Então, Paulo está fazendo duas afirmações sobre a igreja. A igreja é o santuário de Deus e o Espírito Santo habita nos crentes. Por isso que Deus não admite que as pessoas trabalhem para a destruição desse santuário. Como é que eu colaboro para a destruição do santuário? Quando eu decido promover divisão dentro dele. Quando eu resolvo que o meu ministério é mais importante do que o seu. Quando eu resolvo que aquela pessoa eu vou atender quando ela pregar, mas aquela outra não. Eu estou contribuindo para destruir o santuário de Deus. Mas o Senhor termina com uma afirmação terrível aqui. Diz que Deus destruirá essas coisas porque isto é sagrado. Olha bem para isso aqui. Não para mim. Olha ao seu redor. Olhe bem, olhe bem, olhe bem. A gente aqui que você tem mais afinidade, a gente que você nem conhece aqui dentro, e a gente que talvez você fale assim, eu não gosto do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa faz, eu não gosto. Deixa eu te contar um segredo. A Bíblia fala que isso aqui é sagrado. Esse santuário é sagrado. E se eu tenho temor de Deus, eu tenho que ter o maior respeito por esse santuário aqui. Ele não é meu. Ele não é do pastor de clã. Ele não é de nenhum pastor desse lugar aqui. Ele é de Deus. Ele é de Deus. O crente, qualquer crente, e sobretudo aquele que quer trabalhar na edificação da igreja, precisa reconhecer a seriedade e o zelo que Deus tem pela igreja. O amor de Jesus pela igreja é de tal ordem que ele a chama de noiva. E o amor que ele nutre pela noiva é de uma categoria tal que ele usa esse amor como exemplo, depois em Efésios, para falar como é que o marido tem que tratar a esposa. Com amor da mesma ordem, um amor de sacrifício, um amor de dar a vida pela noiva. Mas se Cristo teve a disposição amorosa de dar a vida por este santuário, não é uma incoerência eu achar que ele vale pouco? Não estou falando para você morrer pela igreja. Faça isso, Deus te conduzir a isso. Mas não é esse o ponto. Não é uma incoerência eu achar que isso vale pouco? Não é assim que Deus pensa. Eu queria dizer que Deus pensa diferente. Deus pensa mais sobre este lugar. Deus pensa melhor sobre este lugar. E nós é que... Esse é o tipo de amor que Deus espera que tenhamos pela igreja. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Falamos no começo dessa palavra hoje, que a maturidade vem pela experiência de pôr em prática. Põe em prática o seu amor pela igreja. Você vai sentir a diferença dentro de você.
Você me conta. É óbvio que Deus está se referindo à igreja universal. A noiva de Cristo é a igreja invisível. Né? A noiva de Cristo é a igreja invisível. Jesus vai voltar e todos os seus filhos serão arrebatados. Nós estaremos como a noiva, a igreja, esta e as outras. Mas se eu não for fiel e se eu não amar esta que eu estou vendo, vou amar a que eu não vejo? Não precisa responder. Se eu não trabalhar para edificar esta, vou edificar lá fora? Se eu não trabalhar para edificar este espaço, vou edificar em outro bairro, em outro estado, em outro planeta? Primeiro trabalha com o visível e depois com o invisível. Como eu disse, essa é uma palavra que pode tocar em vários pontos, cada um pode pegar a porção que lhe cabe. Mas eu só vim compartilhar com vocês as coisas que Deus revelou no meu coração, porque eu também fico confrontado. Porque eu sou normal, como qualquer pessoa. Às vezes eu sei que eu pareço meio anormal, mas nesse sentido eu sou normal, tá? E eu também tenho a tendência. Eu posso escolher com quem eu gosto de tocar. São preferências. Você também faz as suas preferências também. E eu não posso nada contra as suas preferências. Mas a gente tem que levar em conta o crivo de Deus. O que ele vê aqui? O que ele vê aqui? Ele vê aqui o conjunto das pessoas que ele salvou, que ele chama de noiva, e por quem ele esteve disposto a dar vida. E ele nos colocou juntos aqui para erguer esse ministério. Para a glória nossa? Não. A glória é do Senhor, porque a casa é dele. Então, a igreja é dele. Nós somos chamados hoje para aniquilar a carnalidade que divide. Confirma? Quando somos assim, isso apenas prova a nossa infantilidade espiritual. Apenas prova que temos muito a amadurecer ainda. Né? E para a gente aprender a enxergar que é apenas uma obra sendo realizada. Só existe uma obra sendo realizada. O culto de renovação é um culto extraordinário por causa disso. Quando eu chego aqui às 4 horas, eu já vejo gente ali na cozinha que estava muito antes de mim. Estava aqui muito antes de mim. E durante a semana teve gente que trabalhou e foi comprar as coisas para trazer para cá. E na verdade, começou antes, quando você não veio aqui nem cortar pão nem nada, mas você contribuiu para que o pão fosse comprado. E depois, você nem contribuiu, mas você trouxe um visitante aqui que ouviu a palavra e foi abençoado. E o seu trabalho é tão importante quanto o do grupo que veio aqui e cantou. Todo mundo trabalhou. E isso engrandece o nome do Pai. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Nem o que planta, nem o que rega são nada. E todos são um. Deus que dá o crescimento. E é tudo dele. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. O coral vai ministrar um cântico. Então eu vou pedir que você fique aí no seu lugar ainda. O coral virá à frente aqui. Isso. Se vocês quiserem limpar essa área aqui, convém. Mas não saia do espírito, o coral vai ministrar. E após o coral ministrar, eu não sei o que vai acontecer. A gente aguenta um pouquinho.